Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e hoje vamos falar de um assunto da termodinâmica que é a transformação adiabática, ou seja, é aquele que não troca calor com o meio externo. Vamos entender isso? Vem comigo! What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I... Agora vamos falar da transformação adiabática, que é uma transformação onde não ocorre a transferência de energia por meio de calor, ou seja, não há troca de calor. A primeira lei da termodinâmica nos diz que a quantidade de energia é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Mas como não há troca de calor, nós podemos dizer que essa quantidade de energia é igual a zero. Logo, a variação da energia interna é igual ao trabalho. Ou seja, a variação da energia interna vai acontecer apenas para a variação do meu trabalho. Agora, meus jovens, se o gás expandir, ele resfria. E se o gás for comprimido, ele esquenta. Fique bem claro isso para vocês. Um exemplo clássico para isso é o desodorante, que ao se expandir, a transformação é tão rápida que não há tempo para essa troca de calor com o meio externo. E nesse processo, o gás, ao ocupar o seu espaço na atmosfera, ele vai resfriar. Vejam a nossa figura, um recipiente isolante. Ele não deixa haver a transferência de energia por meio de calor. Veja que quando o êmbolo ele começa a subir, ou seja, se expandir, ele começa a efetuar um trabalho sobre o gás. Ele começa a reduzir a variação da energia interna, porque quando o gás realiza um trabalho, isso significa perda de energia. Por outro lado, se você fazer uma compressão sobre o gás, de tal forma que será efetuado um trabalho sobre o gás, e na compressão adiabática acontecerá um aquecimento, ou seja, um aumento na temperatura, pois vai entrar energia por meio da realização do trabalho. Agora, eu quero que vocês vejam essa nossa figura aqui do recipiente, que quando há um aumento do volume, ele acontece pelo fato de a pressão ter diminuído. Então, se o volume aumenta à medida que a pressão diminui, nós podemos entender que essas grandezas são inversamente proporcionais. E quando isso acontece, nós temos uma transformação isotérmica. Agora, em uma transformação adiabática, o produto da pressão vezes o volume não é constante, mas a pressão vezes o volume elevado ao expoente, que é chamado de Poisson, que é representado pela letra grega chamada gama, aí sim, este produto, pressão vezes o volume elevado ao Poisson, é constante. Com isso, a gente consegue ter uma ideia de que o aumento do volume implica uma queda da pressão. Uma observação, pessoal, este expoente é maior do que 1. Então, quando o volume aumenta, a pressão cai mais do que o volume aumentou. Isso porque o volume está sendo potencializado por este expoente. E este expoente, chamado de Poisson, é igual à razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. Como sabemos que o calor específico à pressão constante é 5 sobre 2 vezes a sua constante dos gases, e o volume constante é 3 sobre 2 vezes a constante dos gases, nós podemos substituir aqui esses dois carinhas. Então, nós temos que 5 sobre 2 vezes a constante dos gases, dividido por 3 sobre 2 vezes a constante dos gases. Nós podemos cortar as constantes e os dois. Sendo assim, nós temos que o expoente de Poisson é 5 sobre 3.
Então, necessariamente, isso será maior do que 1. Vamos representar o diagrama da pressão versus volume. Lembram que quando estudamos as transformações isotérmicas, o gráfico delas é uma hipérbole equilátero, não é isso? E elas nunca se encontram. Veja que nós temos temperatura 1 e temperatura 2. Logo, a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1. E a transformação adiabática ela tem um gráfico bem parecido. Porém, por conta do expoente, quando o volume aumenta, a pressão cai mais do que o volume aumentou. Por essa razão, quando vamos representar no gráfico de uma transformação adiabática, este gráfico cai cruzando as isotérmicas pelo motivo de cair mais rápido. Então, ele vai de A para B. Esta é a ideia do gráfico da transformação adiabática, da pressão versus volume. Ela tem uma inclinação maior do que as isotérmicas. Vejam que ela vai do A, que é o volume menor, para o volume B maior. Logo, a sua temperatura 2, como eu falei com vocês, é maior do que a temperatura 1. Tá vendo que legal, né? Gostou da nossa aula de hoje? Então deixe o seu like, se inscreva em nosso canal Isso é Física com Márcio Martins. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.